Matéria-prima. Substantivo feminino. Substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica determinado produto ou bem. No sentido figurado. Aquilo a partir do qual se inicia alguma coisa que ainda se encontra no seu estado bruto. Base, fundamento. Você já parou para pensar que tudo que consumimos vem de uma matéria-prima? E no seu dia a dia, você reconhece o quanto você consome de materiais de origem animal, vegetal ou mineral? E como funciona a cadeia produtiva deles? E se essa é uma cadeia produtiva que se sustenta através de um sistema de gestão que considera a natureza, as pessoas, a saúde e a segurança no trabalho, a logística reversa e a qualidade do produto? E você tem noção de como seria a sua vida se houvesse a escassez de alguma dessas matérias-primas naturais? Qual é a matéria-prima que alimenta o seu nicho de trabalho? O que você faz para garantir que todos os processos que envolvem esta matéria-prima estejam de acordo com o que você acredita ser correto? A matéria-prima é feito de encontros que discutem sobre um elemento básico, concreto ou subjetivo. A cada edição, um novo material será abordado de forma ampla, reunindo designers, arquitetos e artistas, criativos e gestores, de iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor, tendo sempre alguma matéria-prima como fio condutor. Democrático e acessível, o evento é aberto para o público em geral, e parte da renda arrecadada sempre será revertida a uma instituição envolvida com o tema proposto. Oferecer conteúdo relevante, ensinar, informar e aprender com o olhar ao próximo são questões que nos motivam. Líder global em manejo sustentável de florestas tropicais, a Precious Woods é responsável por mais de 1 milhão de hectares, trabalhando de acordo com os mais rígidos critérios. Com sede na Suíça, tem atividade no Brasil desde 1995, em Itacoatiara, no Amazonas, e na África Central, Gabão, desde 2007. A Precious Woods tem como uma de suas bandeiras a conscientização de que uma floresta tropical manejada de acordo com os parâmetros oficiais, adicionados aos critérios de certificação FSC, traz excelentes benefícios para a floresta e para o planeta. Em uma definição livre, o manejo florestal pode ser explicado como a arte de se pegar de dentro da floresta apenas o que ela te daria, e não o que queremos dela tirar. Além disso, a holding é responsável por produzir e negociar uma ampla gama de produtos certificados de madeira tropical e energia limpa, trabalhando com respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade e biodiversidade e à responsabilidade social. Olá, sejam muito bem-vindos ao 6º e último encontro da primeira edição do Ciclo Matéria-Prima, um evento que acontece com o patrocínio da Beverril, Design e Madeira Sustentável, e da holding Precious Woods. Para fechar o ciclo de encontros desta edição, o tema é a madeira no movimento maker. Com mediação de Eva Mota, jornalista, designer de interiores e marceneira, que recebe Emanuel Oliveira, fundador da Marcenaria Selvagem, Gabriel Lages, fundador da Fabrique, e Alex Uzueli, cofundador da Oficina Lab. O evento tem duração de 60 minutos, com mais 30 minutos abertos para perguntas que deverão ser feitas através do chat. Obrigada pela presença e tenha um excelente encontro. Olá, olá gente, boa tarde todo Olá. mundo. Oi, Eva, tudo bom? Todo mundo bem? Olá, boa tarde.
Para o pessoal que está assistindo a gente, essa é a última mesa, o último dia do encontro do ciclo Matéria-Prima. A gente já está com saudade, porque foram vários dias aí de muito aprendizado, muita conversa, muita troca. E a gente quer terminar esse dia, encerrar esse evento para cima, com um bate-papo descontraído, com a galera que está fazendo aí parte do movimento fazedor, do movimento maker, e que também é apaixonado por madeira, né? Apaixonados, na verdade. Os meninos já foram apresentados, mas eu vou fazer de novo, mostrar aqui. A gente tem Alex Uzueli, da Oficina Lab aqui de São Paulo. Diz oi. A gente tem Gabriel Lages, da Fabric, lá do Rio Grande do Sul. Tudo bom, pessoal? E a gente tem Emanuel Oliveira, lá de Fortaleza, da Marcenaria Selvagem. Tudo bem? E aí, galera? Meninos, eu queria que vocês falassem um pouquinho, vamos começar logo, para eu tentar falar menos e vocês falarem mais, tá? Porque com certeza as pessoas querem muito mais ouvir vocês, aí a experiência e as histórias. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho, resumidamente, da oficina, do trabalho de vocês, e aí depois a gente vai entrando aí nesse bate-papo que vai ser massa, promete. Fiquem à vontade. Quem quer começar, pode ser por ordem alfabética aí, Alex? Logo? Fica à vontade. Lá. Então, eu sou Alex Uzueli, sou um dos cofundadores da Oficina Lab, né? A Oficina Lab é uma escola, é um espaço maker, localizado na Barra Funda, em São Paulo. Travou. Eu não acredito que Alex travou. Vamos esperar Alex voltar, enquanto isso a gente segue, Opa, tá? Voltei? Voltou. Então, a nova configuração de vida, né? Vamos lá? Volta, então. A Oficina Lab, então, é um espaço, né? É uma escola, é um makerspace, um espaço de convívio, e Ai, tá travando. Será que a gente consegue? Mais uma vez? Vamos lá. Vai. Vai, gente, assim, em casa, internet mais lenta também, aí aparece um cachorro, um gato, filho chorando de vez em quando, mas enfim. É isso aí. Estão me ouvindo? Tá rodando aqui? Aham. Então é isso. Então eu estava falando sobre a Oficina Lab, que é um espaço, é uma escola, é um espaço de convivência, e onde a intenção é ensinar as pessoas a construírem os próprios móveis, né? A ideia é trabalhar a marcenaria de forma criativa, né? A marcenaria como expressão, onde as pessoas podem trazer uma ideia e a gente vai ajudar elas a construírem ou transformar aquela ideia em realidade. A gente está desde 2015, né? Isso veio de um projeto anterior que se chamava LabMob, fundado pelo Daniel Sene e Bruno Lima. Em 2015 a gente fundou a Oficina Lab e agora a gente está lá desde então, já vai fazer mais de 5 anos. Que bom, que bom. Massa. Emanuel, fala um pouquinho da Selvagem para a gente, aí em Fortaleza. Massa. Então, a Marcenaria Selvagem é um espaço muito parecido, na verdade, com a Oficina Lab, inclusive com a Fabric CC. Assim, preciso até dizer que foram empreendimentos que serviram como referência para a criação da Marcenaria Selvagem, né? Ah, que bom. Isso no formato atual dela. Ela surgiu mais ou menos em 2015, com uma assinatura mesmo dos produtos que eu estava desenvolvendo com marcenaria, com madeira, e aí, 2 anos depois, mais ou menos em 2017, rolou a necessidade, uma galera veio pedindo, podia fazer uns cursos, né, tipo, podia ensinar a galera como é que faz essa parada, e a partir daí rolou um convite, né, para eu tomar conta de um espaço com cursos, né, de marcenaria, pertinho de onde é o galpão hoje, e aí logo em seguida conheci o meu atual sócio, Emiliano, e a gente, que inclusive fez um curso com o Alex, né, aí na Oficina Lab, que legal. E a gente acabou criando esse novo modelo, né, que é bem maior, assim, bem maior dentro das condições da cidade, né, da nossa cidade de Fortaleza. Basicamente é isso, e aí a gente oferece alguns cursos de marcenaria, forma uma galera para também vir ser residente aqui, né, um modelo também parecido com o que já tem aí pelo país, e a galera acaba usando
as máquinas, as bancadas e tal, e aí faz os próprios projetos. Que massa. Tem quanto tempo a Selvagem, Emanuel? Perdão, eu me perdi. A gente está no novo espaço, agora a gente vai fazer... Está com 1 ano e meio. Ah, que bom, que bom. Parabéns, massa. É. Gabriel, meu querido, você aí do Rio Grande do Sul, conta um pouquinho para a gente sobre a Fabric. Então, o Fabric já tem 6 anos, tá? A gente começou como um Fab Lab, na verdade. No início a gente tinha outras tecnologias envolvidas, tinha impressora 3D. Na verdade era um monte de gente que se juntou para começar a fazer coisas. Tá. Então a gente alugou um espaço em conjunto, começou a dividir dinheiro para comprar máquina, comprar equipamento. E aí depois, com o tempo, a gente abandonou a ideia do Fab Lab, foi virar um Makerspace. E depois, agora, hoje em dia, a gente é uma escola de marcenaria apenas. A gente acabou focando, que também é um reflexo que hoje em dia sou só eu, o proprietário do Fabric, né? Sim. Os outros sócios acabaram saindo e acabou ficando só essa vertente da marcenaria que, assim, desde o início, na verdade, foi minha paixão, né? A gente tinha outras coisas dentro que vinham dessas outras pessoas, e à medida que elas foram saindo, foi ficando só marcenaria. No início a gente também fazia bastante encomendas, assim, para aprender, e depois, com o tempo, a gente acabou focando na parte de ser uma escola mesmo, né? Hoje em dia a gente tem, a gente disponibiliza o espaço para os alunos utilizarem, né? Mas a gente já também não tem mais o modelo de colaborativo, de alguém pagar um aluguel e ficar lá, né? A gente tem alguns dias da semana que os alunos podem dar continuidade para os seus projetos, mas não de forma comercial, né? Apenas para fins de aprendizado mesmo, né? Entendi. Então, a partir dessa tua resposta, eu já vou linkar com o nosso próximo, a próxima pergunta, na verdade, que eu queria saber, que eu acho que o Gabriel já deu um bom exemplo aí dessa transição, que a gente sabe que o movimento maker, ele nasce ali no universo muito voltado para a tecnologia, né, para essa ampliação de processos e diminuição de custos das criações, para popularizar ainda mais o fazer digital. Mas eu queria... Aí depois esse movimento vai e se estende à marcenaria. E eu queria saber de vocês, que hoje, né, fazem parte desse movimento, como foi essa transição de vocês? Alex, arquiteto, Emanuel, artista, né, visual, formado na universidade, você fez transição também para sair do design de produto, não é isso? Como foi que a marcenaria ela ganhou todo esse corpo hoje, que é o negócio de vocês, né? Então, para a gente já começar a entrar aí mesmo para valer no nosso tema. Alex, primeiro. Vamos lá. De novo. Eu acho que, para mim, o fazer, assim, sempre participou da minha dinâmica familiar. Né? Meu pai era um cara de oficinas, que trabalhava, e eu vivenciei isso muito na minha infância. Eu sinto que eu sempre tive isso como um movimento interno, uma vontade de fazer. Porém, assim, e eu acho que até a escolha da faculdade de arquitetura, acho que ela veio disso, né? Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de construir coisas, eu sempre gostei de fazer coisas. E na verdade, assim, há 7 anos atrás, eu entrei numa discussão, assim, uma crise mesmo, falei assim, putz, eu estava fazendo alguma coisa que eu não gostava, num trabalho que eu não gostava, e falei assim, putz, eu quero fazer alguma coisa diferente. E foi aí que a minha esposa, que encontrou o curso lá do LabMob, falou, tem um curso de marcenaria que eu já estava buscando, você não tem interesse em fazer? Nesse momento eu busquei, eu entrei na segunda turma, e foi um caminho sem volta, assim, no momento que eu entrei na marcenaria, eu falei assim, é isso que eu quero fazer, é esse trabalho que eu quero fazer da minha vida, e isso que eu quero continuar fazendo. Eu me tornei professor muito rápido no LabMob, e depois me tornei um fundador de uma escola, junto com o Daniel também, junto com o Dani Sene, né? Então, assim, foi um processo muito rápido, muito dinâmico, e fui buscando coisas que me inspiravam e coisas que eu gostava de fazer. Uhum. E isso é o que rege hoje minha vida profissional, basicamente. Gente, parece que todo mundo tem isso em comum, né? Quando começa a se marcenaria. Todo mundo é arrebatado, todo mundo é apaixonado. Eu apaixono e não consegue sair mais disso, né? Foi contigo, foi assim, Emanuel, também? Conta pra gente aí. Na verdade, a minha história com a marcenaria, eu acho que
eu diria até que foi ao contrário, assim, eu estava me esforçando para sair da marcenaria. Olha, bom saber. Porque, na verdade, eu sou filho de praticamente todos os homens da minha família, assim, tanto por parte de pai ou por parte de mãe, trabalham com madeira de alguma maneira. Então, assim, a minha infância toda foi dentro de um galpão, né, dentro de uma marcenaria. E eu diria uma marcenaria bem clássica, assim, dentro dos moldes que eu diria popular, né? Não chega a ser clássica quando a gente fala em técnicas clássicas e tal, mas a galera dominava tudo, assim, de todo tipo de trabalho, e eu lembro, na minha cabeça, muito claro, assim, todas as transições, né, do trabalho com a madeira maciça para ir para o trabalho com a chaparia, os compensados, e atualmente essencialmente com o MDF. Então, na verdade, a luta era para sair de dentro da marcenaria. Mas aí não consegui, né? Em algum momento, as artes plásticas, né? Assim, e, aliás, e também, desde quando eu entrei na faculdade, eu já comecei dando aula logo, sei lá, no primeiro ano, dava aulas de arte, assim, de fanzines, de quadrinho, e aí também dar aula foi uma coisa muito constante, né? Então, aí tá a hora juntou as duas coisas, né? Aliás, preciso dizer também que a profissão da minha mãe é professora, né? Então, juntou. Um karma aí familiar, uma herança familiar. Que te puxou de volta. E, na verdade, atualmente, eu diria que tenho me descoberto muito, e isso é muito legal, assim, dar aula de marcenaria, que é uma coisa que está muito entranhada, é muito sem arrogância, né? É muito fácil dar aula de marcenaria quando você tem um histórico longo, assim, que é da prática, né? Mas não quero dizer em nenhum momento que o aprendizado se acabou ali, né? Tipo, na verdade, quando a marcenaria selvagem começou, que o meu desenvolvimento se deu mesmo, né, dentro da marcenaria. Até então era ali a diversão de casa, né? A diversão da adolescência. Que legal! E hoje você essa nova geração aí que você faz parte, né? Tá dando a cara para a marcenaria que veio aí atravessando gerações. E Gabriel explicou um pouquinho, né, sobre você já tinham começado esse movimento, que era um Fab Lab, e aí depois mudou só para marcenaria, mas você vem do design de produto, né? Como é que foi isso? Então é engraçado, porque muitos dos alunos que vão lá tinham contato também com marcenaria desde pequenos e tudo mais, e eu não tive esse contato quando era pequeno, talvez por não ter um ambiente familiar que tivesse esse acesso. Mas eu lembro quando era pequeno, eu ficava perseguindo o pedreiro lá em casa, porque eu queria ajudar ele para fazer parede. Então, eu sempre gostei, mas eu não tive... Tu também? Mãe ficava, sai, menina, que eu sou da Bahia, né, gente? Sai, menina, sai daí de junto, isso aqui vai cair na tua cabeça e tudo. Eu falei, não, mãe, eu quero aprender. Eu perseguia os pedreiros, eu adorava, assim. E aí, fiquei muito tempo da minha vida sem nenhum contato, e aí quando eu fui fazer design de produto, que eu comecei a voltar a experimentar, fazer coisas, fazer protótipos, modelos. Eu gostava muito de mexer com massa plástica, com qualquer coisa. Sempre gostava de ficar ali muito tempo fazendo as coisas, né? Mas eu fui para um outro lado, fui trabalhar na indústria, e aí um grande amigo meu, que é o André, que fundou a escola junto comigo, ele um dia disse, tô aqui com umas máquinas, e eu fui lá ver o que ele estava aprontando. Achei legal, comecei a ir lá final de semana, aí comecei a gostar, a gente começou a montar móvel, e aí um belo dia eu cheguei no trabalho e falei, tô saindo. E aí meio que dei uma chutada de balde e larguei tudo e fui inventar de ser marceneiro, né? Meu Deus! E fui aprendendo meio tudo, assim, como eu não tive esse contato mais cedo, fui aprendendo meio sozinho e com pessoas que foram nos ajudando no caminho, né? Porque o Fabric, há muito tempo atrás, já há 6 anos atrás, eu acho que foi, a gente chamou o Graham para dar um curso lá. Então a gente começou a ter contato com o pessoal que sabia muito, e aí eles davam aquela dica que faltava, sabe, para te entender por que todos os projetos entortavam, por que tudo dava errado. Aí as coisas foram construindo, a gente começou a descobrir livros, e eu acho que também o conhecimento de marcenaria começou a ficar muito mais acessível, né, com vídeos. O YouTube é uma ferramenta fantástica. Né? Que interessante.
Assim, a minha história é também de transição, assim, né? Quando você falou de chutar o balde, eu falei, bem, eu também fiz a transição para algo, eu sou jornalista, mas aí design de interiores, imobiliário, design de produtos, e design de produto e marcenaria, e hoje eu dou aula só para as meninas, para as mulheres, que, enfim, é uma paixão, né? Quando a Emanuel fala da questão do ensino, é uma das melhores formas de aprender, né? Mas, aproveitando de novo o link que você deu, Gabriel, de empreender e começar, gente, hoje o mundo gira com uma pandemia. Como estamos diante do empreender dentro do movimento maker, tendo uma oficina? A gente pode até separar, tá? Antes da pandemia, qual era a dificuldade do movimento maker? E na pandemia, é a própria pandemia, né? Já. Mas me contem como vocês estão atravessando esse momento, como vocês precisaram repensar alternativas, já que eu acho que uma grande vantagem do movimento maker é essa inovação constante, né? Essa busca por alternativas e tentativas e experimentações. Me contem como vocês estão nesse momento, o que é que tem feito de novo para poder ir sustentando, não só financeiramente, né? Sustentar as ideias, né? Ali dentro das oficinas. Alex, contigo de novo. Bem, esse foi um ano para a gente muito difícil, está sendo um ano bem difícil, acho que para todos. A oficina é um espaço onde a gente está sempre se reinventando, onde é um espaço grande, a Oficina Lab é um espaço grande, então ela tem muita gente que vive em torno dela, que convive ali, então tudo que acontece também ganha um certo tamanho. Para a gente, o ano ele começou muito bem, assim, a gente estava muito otimista, então a gente estava quebrando, assim, tinha mais aluno, tinha muito residente, assim, todas as sinalizações eram muito positivas. Em 20 de março, ou 20, bem, não sei se foi 20 de março, 20 de fevereiro, a gente teve uma enchente imensa, que inundou o galpão inteiro, a 40 centímetros, assim, foi uma situação, assim, terrível, e isso foi um prelúdio do que veio depois, né, que veio a pandemia. Então, a gente conseguiu, com a nossa rede, com a nossa comunidade, a gente teve muita ajuda das pessoas que convivem no espaço para reerguer o espaço rapidamente. Em 15 dias, a gente estava funcionando a pleno vapor, reagendando todos os cursos, remodelando, conversando com todo mundo, e aí chegou a pandemia, então não durou muito tempo, a gente teve que fechar o espaço. A gente já está em torno de 5 meses fechados, né? E a gente está reabrindo gradualmente agora. Para a gente, foi uma situação muito delicada, porque a gente já tinha passado um grande baque, a gente tinha investido para retomar o espaço após a enchente, e aí a gente veio com a pandemia que obrigou a gente a apertar o cinto ainda mais. Né? A gente conversa muito com as pessoas, a gente tem dialogado muito com os alunos e com as pessoas que convivem no espaço, para tomar sempre as decisões relacionadas a retorno em conjunto, porque, assim, na minha perspectiva, essa é uma situação que não vai se encerrar tão cedo, e é o que muito que a gente conversa com as pessoas que convivem no espaço. A gente não está fingindo que acabou e vamos retomar a vida. Não, a gente está entendendo que é um momento de coexistência com essa situação, e a gente vai ter que coexistir com essa situação por um tempo. A gente refez pactos com todos os nossos residentes, né? Eram quase 40 residentes antes da pandemia, chegou a 9, e agora a gente está retomando aos poucos as residências. E a gente fez um pacto de responsabilidade, porque é isso, né? A gente está convivendo, a gente vive de convívio, a gente vive de troca de experiência. Embora o espaço ele seja grande, ele seja ventilado, é possível construir um distanciamento, é uma situação que exige responsabilidades de todo mundo. E a gente diminuiu os turnos e está começando a construir turmas para as aulas bem menores. Então, geralmente, agora a gente está pensando um professor para 3, 4 alunos. Então, a gente está tendo que se reinventar e se reorganizar financeiramente
para um ano que para a gente já acabou, né? A gente só é o ano que a gente vai ter que se repensar, refletir e olhar para frente. Basicamente isso. Nossa, gente, é difícil, né? 2 recadinhos. Eu falei a data, né, Alex? Porque eu sou da Bahia, pessoal, mas eu moro aqui em São Paulo e eu sou residente na Oficina Lab. Então, a gente viveu isso. E eu lembro desse dia, porque no outro dia eu tinha conseguido, eu ia fazer o curso com Morita Bini. E aí eu não consegui, né, ir para a oficina ajudar, minhas ferramentas, madeiras estavam lá, perdi também muita coisa, e foi meu Deus, eu chorava igual criança, e foi bem difícil. E outro recadinho, antes de passar a palavra, Emanuel, a todo mundo que está aí assistindo, quem quiser deixar perguntas nos comentários, gente, pode ir já deixando, tá? A gente não precisa separar o horário das perguntas, podem ir colocando aí, eu vou passando para os meninos enquanto a gente vai conversando. Voltando, então, como é que está esse momento aí? Como está, Emanuel, este momento de pandemia e a sua oficina, né? É um momento duro, assim, que a gente está vivendo, não é fácil, e, na verdade, o que a gente tentou fazer, né, a gente realmente passou, colocou os 2 pés nos freios, né, parou as atividades mesmo, aqui o decreto de quarentena começou mais ou menos dia 18 de março. A gente, normalmente nas férias, a gente tem uma programação bem mais intensa, né, de cursos, e cursos mais rápidos, cursos mais intensos. A residência também sempre dá uma apertada na agenda. E aí, no começo do ano, em janeiro, a gente teve uma programação bem legal, assim, que estava bem bacana. Mas, e aí, eu não sei com vocês, mas aqui também o pré-carnaval é muito forte, né? E pré-carnaval e carnaval é muito forte, porque realmente a galera não faz nada. E a gente praticamente perdeu o mês de fevereiro também de atividades, né? Assim, porque é muita festa, a programação de fevereiro foi toda lesada, na verdade, né? Por conta da falta da baixa procura. E aí, logo em seguida, a gente teve a quarentena, né? No meio de alguns cursos que estavam rolando, e a gente, enfim, estava engrenando o ano, né? O começo do ano. Mas a gente teve que fechar, passou uns 2 meses meio bem paradão ainda, pensando tentando acreditar que, tipo, ia ser, sei lá, 2 ou 3 meses, mas, tipo, logo no começo a gente viu que não era, e que ia demorar mesmo para a gente voltar. Daí a gente já tinha uma ideia de fazer umas estampas de camisetas com relação ao universo da marcenaria, e aí foi feito, né, tipo, o Emiliano é um designer bem experiente, e a gente lançou uma lojinha no site com aventais e as camisetas com essas estampas personalizadas, e também oferecer um super desconto para cursos sem data, assim, para a galera fazer quando a gente estivesse reabrindo. E aí rolou uma procura bacana, assim, não foi suficiente para pagar todas as contas, mas tipo, rolou uma procura bem legal. Agora, a gente teve aqui no nosso estado, né, o Ceará, foi um estado bem crítico, né, com relação à pandemia, e aí agora em junho, julho, a gente começou a retomada da economia. As escolas ainda estão proibidas de retornar, né? Sim. Mas as marcenarias já podem trabalhar desde a primeira etapa da reabertura. E aí, nesse caso, a gente poderia, né, pôde reabrir a residência, aí veio abrindo bem timidamente, bem lento, praticamente uma pessoa por turno, ainda para sentir como é que ia ser o novo convívio, né, por aqui. Mas foi massa, assim, a turma que tá disponível para residência é uma turma bacana, e a galera chegou junto mesmo.
E por enquanto a gente ainda está agendando aí os novos cursos, né? A gente não pode abrir para cursos, mas é o mesmo esquema que o Alex falou, né? As nossas turmas já não eram grandes, normalmente a gente trabalhava com 6 a 8 pessoas no máximo, né? Com normalmente 2 instrutores, mas a previsão agora é de a gente trabalhar, sei lá, com 4 pessoas, né? Com a metade de 3 ou 4 pessoas por turno. Bacana. É todo mundo buscando, né, minha gente, as alternativas, né, as formas. Gabriel, como é que tá aí no Fabric? Então, no primeiro momento também, o processo foi muito parecido, a gente fechou 100%, ficou parado um tempo, fiquei em casa, assim, não sabia muito o que fazer, né? Sim. E depois o que eu comecei a fazer foi começar a pegar encomendas. Era uma coisa que eu não fazia faz tempo, para pegar uns projetinhos, algumas coisas que normalmente eu não faria, eu comecei a pegar para um jeito de ganhar algum dinheiro, e depois, devagarinho, a gente começou a oferecer aulas particulares, né? Porque o espaço é bem grande também, então a gente consegue ter um aluno ali, 2 alunos, e estamos assim faz um tempo já, né, nesse esquema de atender as pessoas de forma individualizada, com agendamento, né, tentando manter todas as normas possíveis, né, que é uma maneira de sobreviver, né, a gente botava às vezes 8 pessoas numa turma, e agora eu atendo 8 pessoas em 1 mês e meio, vamos dizer assim, né. Então, mas assim, é a maneira da gente continuar vivo, continuar trabalhando, né. Sim. E também, mas foi assim, teve uma parte assim que foi muito interessante, que eu tive a marcenaria sozinha para mim durante um tempo. Sim. E isso foi muito divertido, porque fazia muito tempo que eu não conseguia simplesmente fazer alguma coisa, porque eu acho que todo mundo aqui já deve passar por isso, a gente no fim acaba sendo administrador da escola. Sim. Então, chegou momentos assim, o Fabric também passou por problemas, o Alex estava falando, né, de inundação, o espaço antigo tinha problemas no telhado, a rua inundava também, teve turmas, assim, no meio de uma turma de virar uma calha dentro do espaço, inundar o espaço. Nossa. Então, eu tive que sair de lá faz mais ou menos 1 ano, então a gente estava todo num processo super difícil, assim, de troca, e foi para lá, fazia um tempo que eu não conseguia trabalhar, e fazer um encaixe, fazer alguma coisa. Então, naquele momento da calmaria, ali em abril, que não tinha o que fazer, eu comecei a ir para o espaço e fazer coisas, e no final das contas que foi super divertido, assim, apesar de toda a dificuldade, toda a situação sofrida, alguma coisa de boa, assim, deu para salvar dessa história, né? Que bom, recuperar a relação, né, que a gente tem com o material, e o estado de presença que exige a marcenaria. E falando dela, da estrela desse nosso ciclo, meninas, a madeira, eu vou evocar aqui a palavra, uma citação, na verdade, uma frase que o Morita Bini fala, que eu acho lindo para a gente começar agora também, entrar sobre, falando um pouquinho da madeira, porque tem algumas perguntas aqui chegando sobre a matéria-prima, sobre o material. Morita Bini, eu gosto muito quando ele diz que a gente derruba uma árvore que tem dezenas, 1 século de vida. Logo, a gente precisa criar móveis que durem o mesmo tempo. Eu acho bonita, na verdade, esse respeito, total respeito que ele tem por esse material que ele está lidando e trabalhando. Então, eu queria saber de vocês por onde passa o respeito que vocês têm pela madeira. É na hora da compra? É na hora da escolha? Enfim, como a procedência, né? Enfim, como é a relação de vocês com esse material? Tem alguma preferida? Porque, já linkando aqui com uma pergunta da Andréia Colim Correia, ela está falando muito do Pinus, né? Da Pinus, que vê muito a Pinus sendo utilizada nas oficinas, nos labs, se isso é uma escolha estética, se não tem madeiras mais maciças e tudo. Mas eu já adianto para a Andréa que tem, né? Além de Pinus, tem milhares de outras lá, a gente trabalha. Fiquem à vontade. Alex? Bem, eu vou linkar as 2 respostas. Bem, sobre a relação com a madeira Pinus. Bem, primeiro, a Oficina Lab, né? A gente entende o respeito com o material. Quando a gente está trabalhando com madeira, eu acho que é importante a gente ter noção que a gente está trabalhando com um ser vivo, né? Com algo, então, tem que ter, eu acho que tem um respeito que já nasce daí, né? É algo que nasceu, cresceu, que a gente tem que ter um respeito com esse material, e eu acho que não só com ele, mas com todos os materiais. Assim, eu como arquiteto, eu me vejo na responsabilidade
de olhar para o material ou olhar para o que a gente está trabalhando com respeito. Tipo, a gente não tem material infinito. A gente tem material que a gente tem que trabalhar de forma ética com ele. Então, quando o Morito fala, se essa árvore demorou tantos anos de vida, você tem que construir uma peça que dure a mesma idade que a árvore, o que ele está dizendo, ele está sendo ético com o trabalho dele, quer dizer, ele está falando, é o mínimo que eu posso fazer, o mínimo que eu posso devolver em relação ao trabalho, em relação ao que eu estou construindo, é fazer uma peça que funcione, que não seja descartável, que seja durável. E quando a gente fala, por exemplo, de pinos, assim, na verdade, não é uma escolha dos labs, é uma escolha dos alunos, né? Porque a nossa perspectiva é que não existe nenhum material ruim, existe material mal empregado ou mal utilizado. Então, quando você está trabalhando com, seja pinos, com jatobá, todos os dois vão ter características diferentes e você vai ter que respeitar essas características e trabalhar com elas da melhor forma possível. A discussão, quando a gente entra em pinos, ela contém um viés que você também está usando uma madeira de floresta plantada. Quer dizer, então, segue-se, e é uma madeira mais barata, é uma madeira que é mais fácil de trabalhar em alguns níveis, na verdade, nem sempre, né? Às vezes ela é pior, mas assim, eu acho que contém isso. Então, a ideia não é negar um material ou valorizar, mas é entendê-lo na sua natureza, na sua história e no seu processo produtivo, e respeitar isso enquanto artesão, enquanto alguém que trabalha madeira e que vive num planeta que tem recursos finitos, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Quando você trabalha com pinos, tem outras relações também, porque um painel de pinos você encontra na Leroy Merlin. Você encontra de maneira fácil, você encontra ele normatizado. Então, isso também facilita para o aluno como escolha, porque muitas vezes ele não está disposto a passar pelos processos construtivos que uma madeira maciça, ou, por exemplo, uma madeira bruta exige, né? E isso é muito da perspectiva individual do aluno, né? A gente quer construir essa coisa em conjunto com o aluno, quer dizer, o que ele acredita, o que a gente acredita, e a gente vai conduzindo ele para trabalhar isso de uma forma responsável. Acho que é basicamente isso. Uhum, não, perfeito. E linkando também com fazendo essa relação, além, né, a ética, o respeito, a durabilidade está muito claro, né, na tua fala, falando em relação ao material. Eu moro aqui nesse apartamento, estou saindo desse apartamento, na verdade, agora em setembro, alugado, e aí eu fiz conversei com o proprietário, preciso construir as coisas aqui, mas eu coloquei tudo de pinos, né, aqui uma estrutura, mesinha e tudo, porque era um lugar alugado, eu não quero investir numa madeira muito cara agora, não podia, mas o meu mobiliário, eu busco criar, posso até fazer teste, né, com a pinos, por exemplo, mas eu estou com freijó, um armarinho de freijó, um cedro rosa, a teca, principalmente, ganhou meu coração, assim, então... As opções são muitas, mas realmente fica essa postura individual, né? Emanuel, por onde passa o teu respeito com a madeira? Como é a relação dos alunos, das pessoas residentes aí na Selvagem também? O que é que vocês mais usam, o que é que vocês não usam? Aí já é uma região onde algumas espécies aparecem, diferentes daqui de São Paulo, que provavelmente é diferente do Rio Grande do Sul. Como é que é isso aí? Então, aqui a gente precisa realmente, a gente tem todo tipo de gente que vem para cá, né, assim, para trabalhar com a marcenaria, então tem a galera, e aí eu acho que aí a gente precisaria fazer um tipo de contextualização mesmo local, né, a partir do que é que se pensa o trabalho com a marcenaria. A marcenaria com madeira maciça, né, madeira de lei, que a gente pode chamar assim, né, que é diferente da Pinos, está em desuso, cara, aqui. Então, é uma coisa que é até difícil de cobrar quando você quer trabalhar quer fazer um móvel
com outra madeira que é diferente da Pinus ou diferente do compensado. E aí eu não vou nem falar do MDF, que, né, que não chega nem a ser a madeira, né? Então, vem toda a galera com todo tipo nem só de preconceito, mas de história, né? De tipo, de algum trabalho, fez algum trabalho em casa, e aí praticamente a galera não tem contato com outras madeiras, então a gente tem que respeitar muito isso. Apesar de que aqui dentro a gente tem uma tendência a sempre preferir tentar evitar, né, o Pinus, mesmo que seja a madeira mais barata que a gente tem aqui. E aí, se a gente colocar, por exemplo, uma Muracatiara, que é muito comum aqui... Ai, linda! Ela é linda, dura, né? Isso. Na verdade, são as madeiras que a gente mais tem aqui seriam a Muracatiara, a Massaranduba e a Pinus, né? Depois aí tá vindo... Tem uma leva grande de Angelina em Pedra, que está meio que ocupando o lugar da Muracatiara, mas a Muracatiara tem em todo canto. E aí é muito complicado, né, a gente colocar uma madeira como essas, que custam o triplo do preço da Pinus. E aí fica praticamente inviável a gente colocar essas madeiras dentro dos custos, de uma maneira geral. E aí o que a gente faz é colocar alguns custos, criar alguns cursos específicos para trabalhar com outras madeiras. Por exemplo, tem um curso de tábua de corte, tábua de serviço, e aí tem um outro curso que é o desdobramento, que seria a tábua de grain. Então a gente trabalha com outros tipos, né? Roxinho, que a gente também encontra aqui. Bahia também, muito roxinho. Eucalipto lá no sul. Mas eucalipto a gente também evita, né? Na verdade, assim, eucalipto e o Pinus eu estou dizendo que a gente tenta evitar, mas é o máximo que a gente tem aqui, né? É a maior quantidade que a gente tem aqui. Mas em espírito a gente tenta sempre utilizar outras madeiras, né? Tipo, o máximo que a gente conseguir, a galera vem com outro projeto, eu queria fazer essa estante, depois vamos tentar outra madeira, né? Tipo, vamos experimentar outra coisa. Também para ter outra experiência de ferramenta, de retorno que o material impõe, né? O Pinus, como ele é muito comum, assim, no sentido de ordinário, né? Acho que todo mundo tem uma pecinha de Pinus em casa, e aí, sei lá, a gente pode até esquecer algumas coisas, por exemplo, afiar uma ferramenta, ou ter algum tipo de cuidado especial, que aí, de repente, no Pinus a gente não precisaria, né? Ou acha que não precisa. Então, basicamente é isso. Tá. Super interessante. Gabriel, como é o teu respeito, a tua relação com esse material, com a madeira, e os alunos também? Eu acho que o principal trabalho de sustentabilidade que a gente desenvolve, né, porque sustentabilidade é uma questão bem complexa, né? Então, por exemplo, o Pinus é reflorestamento. Mas de repente esse reflorestamento nesse lugar não era uma boa ideia, né? E alguém está tentando explorar esse selo verde para dizer que fez floresta e não está fazendo floresta nenhuma, né? Então, mas assim, também não faz nenhum sentido a gente pegar e usar uma madeira super nobre para fazer alguma coisa descartável. Então, não tem como falar de forma simples sobre isso. Mas eu acho que uma coisa que todos esses espaços têm em comum, e eu acho que a nossa principal contribuição é justamente o respeito pelo material e o respeito pelo trabalho de quem trabalha com madeira. Porque as pessoas às vezes chegam lá e eu vejo elas comentando assim, eu vi lá uma pessoa cobrando um banquinho, R$200. Imagina, R$200 aquele banquinho, não, sabe? As pessoas não têm noção do trabalho, não tem uma valorização do trabalho manual. E eu acho que isso envolve tanto a questões de produção local ou de, assim, quem são esses marceneiros que estão trabalhando, fazendo essas coisas tão baratas, com qualidade ruim. Então, acho que tem toda uma educação aí que é uma contribuição bem interessante. As pessoas saem de lá com outro olhar, e quando elas vão, mesmo que elas vão comprar um móvel, elas vão saber olhar para o móvel e saber se ele vai durar. Então, não interessa se ela comprar um móvel numa loja, mas ela vai comprar um móvel durável, ela já vai entender todo o trabalho que foi empregado ali. Eu acho que um dos maiores problemas da sustentabilidade é que as pessoas não têm noção de onde as coisas vêm, e da demanda de energia e de trabalho que tem em cima das coisas.
Então parece que as coisas se materializam assim magicamente na loja, mas tem toda uma história por trás. Então, na medida que a gente tem noção de como a gente constrói as coisas, tu começa a estar mais ligado nisso, tu vai querer saber sobre aquela madeira, sobre a durabilidade dela, de onde é que ela veio, se ela tem um selo, né, de reflorestamento, do manejo sustentável. Então, eu acho que naturalmente todo mundo sai dali com uma educação, um olhar para o mobiliário que já é bastante diferenciado, né? Sim. Assim, falando daí de forma prática, lá na escola, a gente usava muito pinos, né? Justamente porque é a demanda dos alunos, todo mundo adora pinos, a madeira clarinha, uma coisa moderna. E com o passar do tempo, a gente foi abandonando o uso do pinos. Hoje em dia, eu assim, pelo menos em curso, eu acho que eu não dou mais nenhum curso, faz bastante tempo que usa pinos. A gente sempre opta por outras madeiras, porque, por exemplo, a gente faz um exercício de encaixe no curso de introdução à marcenaria. O pinus é uma péssima madeira para aprender a fazer encaixe. Sim. Né? Ele tem muita variação de densidade, então não é uma madeira boa para fazer isso. Para fazer os móveis também, eu acho que um dos pontos importantes da sustentabilidade é a questão da durabilidade, né? E o pinus depende do tipo de móvel. Tem muito móvel, eu tenho um móvel aqui em casa que eu fiz de pinus, tá aqui, tá ótimo. Sim. Mas muitas vezes não é a melhor madeira para se trabalhar, né? Então a gente tenta fazer outras escolhas. Durante muito tempo a gente usava louro frejó mesmo no próprio curso, para os alunos fazerem um móvel louro frejó. Agora, mas assim, eu sempre vou procurando coisas. Então, recentemente eu descobri uma madeira chamada caroba, que vem de Santa Catarina, que ela é um pouco mais macia que o frejó, mas ela é muito gostosa de trabalhar, muito bonita, bastante estável. Então a gente vai bastante nisso, assim, porque, por exemplo, eu já peguei muito cedrinho, já usei outras madeiras. Só que, assim, o desperdício que eu tinha usando cedrinho, porque ele racha, porque ele empena, era muito grande. E os alunos também, assim, fica uma questão de frustração se alguma coisa entortar depois. E realmente o desperdício, que eu já tive de perda, assim, de deixar um material armazenado e depois tá tudo rachado e torto, é bem complicado. Então a gente acabou optando por escolher já madeiras que a gente entende que são mais estáveis, mais duráveis e que vão proporcionar uma experiência melhor. E por mais que seja mais caro, embutir isso no preço do curso, mas que os alunos saiam de lá com um trabalho que seja prazeroso, que seja interessante, né? Muito bonito isso, gente, assim, a contribuição de vocês para essa reeducação, né, do olhar, do fazer, da nossa cultura mesmo fazedora. Tem outras perguntas aqui, e aí falando ainda do material, mas de uma outra forma, falando dos compensados, desses materiais transformados. Porque a mesma pessoa que fez a Andrea, ela falando, né, é possível trabalhar design natural com painéis, né, com esse tipo de material, compensado, MDF, tudo, e aí eu lembrei de uma linha que também é do movimento maker, que são os mobiliários puzzle, né, aqueles mobiliários de quebra-cabeça, assim. A Oficina Lab tem, eu queria saber, e já aproveita a outra pergunta também que foi feita sobre se as oficinas, né, de vocês focam nas técnicas tradicionais ou no uso da CNC ou nas duas, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa outra forma também de fazer marcenaria, além de usar a madeira, na verdade, além das madeiras naturais? Bem, vou começar aqui. Bem, a Oficina Lab, a gente gosta de trabalhar num espectro muito amplo, né? A gente tem uma CNC, a gente trabalha com prototipagem digital, na verdade é uma parceria que a gente tem, então a CNC, mas a CNC fica no espaço, e a gente sempre tenta trabalhar desde o espectro da marcenaria tradicional, que eu acho fascinante em todos os seus meandros, até o que a gente considera, vamos supor, marcenaria contemporânea, né, se é que dá para especificar assim. Então, a gente tenta conectar esses universos. Eu acredito que o design autoral, ele não depende do material, né, você pode fazer ele com MDF, você vai poder fazer ele com pinos, ou você pode fazer ele com papelão. Essa relação não parte pelo material, parte do seu uso e como você interpreta, como você coloca ele para funcionar. Eu concordo, eu acho que quando a gente trabalha com marcenaria ou com qualquer tipo de design, a busca por um projeto que dure, que seja funcional, que tenha durabilidade, também sustentabilidade, também
ser responsável pelo seu trabalho que você está desenvolvendo. Então, acho que sim. Lá na Oficina Lab tem demandas de diversos tipos. Então, você, por exemplo, tem alunos que querem trabalhar nessa linha digital. Então, a nossa intenção é tentar fornecer o máximo de ferramentas possíveis para que ele consiga desenvolver o projeto dele dentro de uma marcenaria digital. E tem gente que quer fazer tudo à mão, ou seja, de uma forma empírica, ou de uma forma mais metódica, e a nossa intenção é respeitar as expressões individuais. Então, assim, e trazer isso, né, trazer as opções, né, o que tem, quem fez isso dessa forma, quem faz isso de outra forma, será que você não... E tentar fazer esse diálogo com o aluno para que ele construa uma perspectiva própria, né, em cima do fazer. Então, a gente tem uma serralheria no espaço, a gente tem uma CNC, a gente tem ferramentas para trabalho de marcenaria tradicional, e também tem alunos que trabalham com MDF. Por exemplo, vai fazer uma gaveta, que é alguma coisa mais prática, alguma coisa... Então, acho que, assim, tem o seu valor e tem o seu espaço, né? Acho que entender esse material e entender como ele se encaixa dentro da sua produção. Eu acho interessantíssimo, porque eu sou da analógica, comecei na humanas, então, meu pensar... Quando eu acho vocês trabalhando com CNC, vários cortes, depois encaixa, vira o móvel, gente, eu acho lindo, fico babando. Emanuel, como é que é aí? Assim, vocês têm CNC também, trabalham dessa forma ou ainda foca mesmo no tradicional? Que é maravilhoso também, né, gente? Nosso foco eu acho que eu precisaria meio que dar uma contextualizada, assim, sempre rola uma brincadeira aqui, que é mais ou menos isso que o Alex falou também, né? Tipo, quando a gente começa a supostamente situar o que é marcenaria tradicional com marcenaria contemporânea, para cá, aí ainda tem outra brincadeira, né? Essa marcenaria que eu diria que é tradicional aqui, é a marcenaria que trabalharia com pensado, cara, que é com pensado e fórmica, né? Já não é mais a mesma clássica que que tá todo mundo aqui acostumado a chamar de, né? Que é com enfim, encarte, mais manual e tal. E assim, para complementar ainda a minha formação, né? Que é dentro do que seria essa marcenaria mais clássica dos últimos, sei lá, 30, 40 anos, foi toda dentro de um galpão que tinha um currupio, uma esquadrejadeira, uma serra de bancada, feita de madeira, né? Então, praticamente tudo era feito apenas com isso. E aí acabou que, assim, a linha que a marcenaria selvagem segue é mais ou menos a mesma, claro que a nossa esquadrejadeira não é de madeira, é uma estacionária, né? Tipo, a gente tenta sempre com os equipamentos aí realmente clássicos da marcenaria, né, máquinas mais robustas e tal. A gente não tem CNC, mas por acaso a gente teve um residente que logo que passou por aqui já se enganchou com uma CNC, trouxe para cá aliás, para cá para a cidade, e a gente acaba fazendo essa parceria, né, quando é necessário algum trabalho assim, a gente se joga, assim, vai para lá, para cá, mas em essência, a marcenaria selvagem, ela trabalha só com maquinário mais clássico, né, mais tradicional da marcenaria. Ok. Gabriel, acho que a gente já sabe, né, que teve aí uma relação muito com esse tipo de fazer, né? Fala um pouquinho. Eu sou bem tradicional, bem analógico. Eu uso máquinas elétricas, eu gosto de fazer um processo misto, assim, usar o que vai me trazer mais agilidade em muitos casos, em outros casos que eu tenho mais tempo, eu prefiro fazer na mão, para não ligar a máquina, para não ter barulho, mas tudo depende da demanda, né? A gente, por exemplo, nos cursos a gente ensina a fazer de um jeito e de outro, né? A gente tenta mostrar as duas abordagens. Eu acho que não tem jeito certo de fazer, eu não tenho nada contra a CNC, eu acho fantástico. Até esses dias eu estava conversando com um amigo que tem uma fábrica de móvel, trabalha numa fábrica de móvel aqui no Sul, e ele estava mostrando uma máquina fazendo a usinagem de um assento com uma forma super complexa, um pé de uma mesa, e aí eu estava conversando com ele sobre isso, né? Ele falou que eles não conseguem mais ninguém que faça esse tipo de trabalho. Era um pé de uma mesa com uma escultura, e ele falou, cara, na verdade, assim, a gente usa a CNC porque não tem ninguém que faça, né? Então,
eu realmente gosto muito de eu fazer, eu acho muito legal isso, eu acho, assim, fazer na mão é outra coisa, assim, eu gosto do fazer na mão, eu não quero projetar e que a máquina faça. Mas essa é a minha relação, não tem nada a ver, eu acho que tem espaço para todas as abordagens, né? Até tu falou do compensado, né? A Júlia Krantz faz um trabalho artístico, design autoral com compensado absurdo, fantástico. Perfeito. Então, eu acho que cada material tem seu espaço. Eu sempre falo para os alunos, cara, vocês não vão inventar de fazer a cozinha de vocês de madeira, gente. Sabe? Vocês não vão fazer isso, pelo amor de Deus. Compra o MDF, no máximo compensado, e acabou. Entende? Agora, se vocês vão fazer um pé de um banco, uma cadeira, uma mesa, aí a coisa pode mudar de figura. Aí a madeira realmente é o melhor material e vocês vão fazer essa opção por ela, porque é ela que vai durar mais, né? E aí tem que respeitar a madeira, tem que construir do jeito que tem que ser construído, não dá pra criar atalho, sabe? Tem coisas que não dá pra fazer com madeira, né? Então, e no compensado a gente é bem mais livre, né? No compensado MDF a gente é bem mais livre, né? A gente consegue fazer um recorte em qualquer sentido e funciona, e ele não entorta, e ele é estável. Então eu acho que esses materiais têm muito espaço. Quando eu preciso fazer caixaria, coisa rápida, eu vou na hora pro compensado, não tem dúvida. Sim. Bacana, e acho que acaba até respondendo a Andréa Colim Corrêa, que está aqui, ó, mandando não sei quantas perguntas, movimentando nossos comentários. Super curiosa, adoro, né, gente? Porque está aproveitando esse momento para aprender e absorver o que ela puder. Tem outra, mas tem uma interessante que a própria Andréa fez. A relação com o design. Como é possível trazer essa relação do design, um olhar para o estético, a função e forma, para a nossa produção que é de escala, né, para essa produção que é padronizada, como é que vocês olham para isso? O que é que vocês acham disso? Eu acho que é super possível. Eu acho que o design ele está em todas as escalas, né? Ele tem desde a escala industrial quanto na escala artesanal, que é onde a gente se coloca, né? Porque assim tem alunos que trabalham na oficina que fazem isso somente como hobby, e tem gente que faz isso como uma produção. Lógico, quando você precisa escalar, você tem que chegar num certo número de série, né? Você não dá para fazer num espaço colaborativo muitas vezes, né? Você consegue fazer até um certo ponto, e a partir daquele ponto você precisa ter uma equipe, você precisa ter gente trabalhando para você, e é muito diferente. Mas no caso da oficina, a gente sempre tende a trazer o design ou a construção do móvel como uma expressão, seja ele numa peça única, ou seja ele numa serialização. Então, acontece. A CNC, ela ajuda bastante quando a gente está querendo replicar, né? Quando você quer ter uma peça que você vai replicar, então isso também acontece. Recentemente, a gente fez a construção de diversos banquinhos, então você projetava, você pensa um módulo e você conseguia replicar com muito mais facilidade do que se fosse fazer um a um. Então, acho que a CNC tem essa potência, né, para serializar as peças. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que super é válida, né, porque está abrangendo vários olhares e questões, né. E, Emanuel, o que é que você acha do design dentro da produção de escala? Que aí a gente pode, né, falar, enfim, da criatividade nesse sentido e tudo bem que é uma questão da indústria também, passa por isso, né? Mas aí, o que é que você acha? Cara, antes de entrar, eu queria fazer um outro comentário, mas antes de entrar na questão, eu queria fazer um comentário assim. À vontade. Aqui eu às vezes tenho uma outra metodologia que eu experimento mais com a galera que é residente, ou então quem está em outro rolê aqui com a gente, né, que é mais íntimo, que é fazer design na hora, assim, tipo, então a gente vai experimentando já cortando madeira, né, e aí eu acho que porque eu acho que quando a gente fala, né, criação em design, eu acho que se puxa muito para esse lugar que é
que é muito do desenho, muito do projetar, né? E eu acredito muito que a gente consegue fazer design já direto trabalhando no material. E aí é uma coisa que a gente vai né, resolvendo lá na hora, tipo, tem até uma ideia que, pois vamos seguir esse caminho, e aí de repente no caminho a gente pega atalhos e tal. Nesse sentido, o que eu posso dizer aqui, não tenho nenhuma experiência com a produção em série, né, assim, de produtos, porque a nossa pegada, assim, é muito... também é muito para manufatura, né, tipo, a gente faz mesmo praticamente uma peça só, quando faz algumas, é 2 ou 3, né, e aí, nesse sentido, o que a gente pode oferecer seria mais a prototipagem, né? O nosso espaço, ele é muito da prototipagem, então, quando a galera vem com os seus projetos, a gente desenvolve muito, a gente pode até desenvolver muito junto, né? A gente pode colaborar em algum ponto ou outro, se a galera tiver, se a galera se permitir a isso, né? Aliás, se o projeto permitir isso, mas, em essência, a gente basicamente trabalha com protótipo. Né? Que bom. Gabriel, design versus /X, produção em escala. O que é que você acha dessa relação? Eu acho que a relação do design com essa produção em escala, numa escola, tem, assim, os fatores, os requisitos de projeto um pouco alterados, né? Porque quando eu estou desenhando um produto para os alunos fazerem, eu estou preocupado com o que eles vão aprender, se eles vão conseguir executar a peça. Então, assim, não pode ser muito fácil, não pode ser muito difícil. Em alguns casos, eu tenho que fazer um exercício com eles antes, para depois eles fazerem a peça. Então, é um pensamento um pouco diferente da questão da produção em série, né? Mas mais uma questão de um produto para conhecimento. Então, eu sempre tento pensar o curso como... uma maneira de eu ensinar técnicas, né? Desempenho, desengrosso, vai fazer um corte angular, vai fazer uma espiga, vai fazer uma meaba. Então, os produtos são pensados a partir do que eu quero ensinar muitas vezes, e não do ponto de vista do design. Durante muito tempo, eu fiz produtos do ponto de vista do design, e depois eu ia tentar fazer os alunos executarem. E, às vezes, era um pouco complicado, porque os produtos acabavam sendo um pouco complexos demais, e tentavam ser executados num tempo que, sinceramente, hoje em dia eu olho o que a gente fazia na época, eu não sei como é que nós fazia. Porque o pessoal fazia um banco com painel e pé angulado e um monte de coisa em 2 dias. As pessoas quase ficavam loucas lá dentro, assim, sabe? Tinha uma galera que adorava, mas a gente enlouquecia alguns alunos, assim, no início da escola, sabe? Porque era muito pegado. A pessoa estava lá para ter uma experiência com madeira e a gente estava numa gana de ensinar marcenaria que eu acho que às vezes não era nem proporcional ao que os alunos estavam querendo, né? Mas, assim, a gente também acha que a história é justamente ensinar os alunos a pensarem um projeto em madeira, né? Então, durante muito tempo, o dilema da escola foi justamente como é que a gente deixa esse pessoal fazer projetos próprios? Porque a gente teve experiências bem complicadas no início, porque o pessoal não tinha experiência nem em projeto e nem em marcenaria, e aí queria fazer um móvel. E aí acabava que dava muito problema. E aí, sabe, não funcionava bem aquilo. Então a gente foi adaptando o modelo, e hoje em dia eu acho que a coisa funciona de uma maneira bem mais orgânica. A pessoa primeiro precisa fazer o curso de introdução à marcenaria, porque ela primeiro precisa entender um pouco como é que funciona o trabalho em madeira. E depois a gente faz um curso de projeto com ela, onde ela vai desenvolver uma ideia que é dela. E a gente faz um acompanhamento e faz o mesmo processo que a gente faz para produzir. Porque eu também, quando estou desenvolvendo uma peça, eu faço testes para ver se vai funcionar. Muitas vezes eu faço o encaixe em escala, ou testo só o encaixe separado. Como o Emanuel falou, eu vou prototipando, montando peça. Eu boto um assento, boto outro, pego um redondo, pego um quadrado, chanfro a borda, boleio a borda, e vou montando e vou construindo desse jeito. Então, os alunos acabam fazendo desse jeito também, assim. Teve um aluno que recentemente fez um banquinho que ele partiu de um banco do Morito, que é aquele banco saci, que é regulável, só que a proposta dele ficou completamente diferente. Ele começou a explorar coisas e ele gostava de chanfros. A gente tem os protótipos dos chanfros dele lá, ele pegou uns 10 pedaços de madeira e um banco que ele fez de protótipo todo em pinos e chanfrou tudo, para tudo que era lado, para descobrir como ele ia fazer o projeto dele, assim.
Então acabou ficando, cara, ficou assim, a gente fica muito feliz quando a pessoa sai de lá com uma peça que ela pensou do início ao fim, e que ela testou, e que ela se envolveu, porque o aprendizado, assim, é absurdo nesse caso, né? A pessoa aprende muito resolvendo os problemas sozinho, né? Muito, uma troca riquíssima, né? Que legal. E a gente aprende junto, né? Isso, né? Melhor forma. Aproveitando sobre que a gente entrou aí nessa parte de aluno, de relação, o André Zuliani, ele pergunta, em relação às oficinas de vocês, se há algum acompanhamento dos egressos dos cursos. Poderiam comentar sobre o perfil dos alunos e como o mercado os recebe? Muito bom, André, a pergunta. Então, a gente tem muita gente que a gente acompanha, que passou pela escola em vários níveis, e tem gente que passa e usa isso como hobby, mas a gente sempre tenta manter contato com todo mundo. A gente tem diversos ex-professores, pessoas que foram professores do espaço e montaram marcenarias próprias e estão trabalhando, estão na luta, assim, e é isso, é sempre muito legal ver o crescimento de todo mundo e vendo eles fazendo as próprias escolhas e estando no mercado. E muitos deles, às vezes, voltam para cá também, a gente pensa cursos em conjunto, isso também já aconteceu. Para a gente é uma satisfação, e a gente quer que todo mundo que faça coisa nova, mande para a gente saber onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, o que elas estão inventando, se estão na mesma área, se mudaram. Para a gente é muito, muito legal saber isso, assim. Que legal, André, né, que fez a pergunta. Eu acho que quando a gente passa por uma oficina, a gente não corta aquele cordão, né? Eu mesmo, assim, eu tô para morrer nessa pandemia sem poder ir para a oficina. Quando a gente passa e se encontra naquilo e gosta da turma, já lembrando aqui de Richard Sennett, que ele fala muito do poder da colaboração, né, desse trabalho, nossa, é lindo demais. E aí a gente morre de saudade, mesmo quando tenta, né, ele cria a sua própria marca, mas voltar para a oficina utilizando esse espaço como residência e continuar na troca é um aprendizado constante. Manuel, como é que é essa relação aí com os alunos? Alguns já saíram aí para o mercado, criaram alguma marca e voltam para vocês? Já. É difícil a galera... Vamos lá, vamos de novo. À vontade. Não, a gente tem a gente tem muitos tipos de aluno, né? Eu sempre brinco aqui, a gente tem uma galera que vem normalmente pela curiosidade, né? E aí uma parte sempre está lá para desenvolver o hobby, e outra parte, majoritariamente, né? Está lá porque está insatisfeito com a profissão, ou então quer fazer do hobby dar outro passo em cima desse hobby. Mas aí a gente tem alguns casos muito, muito especiais, assim, que são a galera que vem querendo, já com uma ideia de uma marca ou de uma linha de produtos já engatilhada, e às vezes essa galera é uma das que mais se dedica, né? Aliás, é mais intenso a troca com essa galera, né? Então, assim, a gente tem um pouco tempo, né, um ano e meio, com 5 meses de pandemia, meio que limita um pouco o nosso histórico, dentro dessa dimensão, com a nossa dimensão atual, né? Mas a gente já teve... Eu particularmente, de vez em quando eu olho para trás e tenho um mega orgulho, assim, da galera que sai, assim. Porque basicamente a gente não está aqui para formar profissionais, né? Em essência, a gente não está para formar a galera que vai para dentro do mercado de trabalho. Mas o nível de conhecimento que a gente troca é o mesmo, né? Só não é direcionado para aquilo, para aquela ocupação. Mas tem uma galera que vem e volta para ser professor, tem a galera que cria o próprio rolê em casa, está trabalhando no quintal, fez uma oficina em casa. Tem a galera que está trabalhando, foi focar na CNC e pegou as dicas de finalização e tudo, e está bombando. É isso, e eu só sinto orgulho dessa galera.
Ai, é lindo, a gente baba mesmo, né? Olha que assim, eu estou engatinhando, né, na coisa, como professora, né, que eu falo também, é maravilhoso. Gabriel, como é que é essa relação aí? Você vira que nem pai babão dos teus alunos? A gente tem um perfil muito diversificado de alunos, assim, porque tem o pessoal que está buscando algo profissional, que tem empresa já, ou tem alunos que abriram empresa depois de fazer alguns cursos lá. Tem o pessoal que é simplesmente hobby, né? E foi engraçado que agora na pandemia eu notei que apareceram muitos alunos que eu acho que tiveram um tempo para fazer um curso, né, procurando e tal, que era um antigo sonho, e até uma ressignificação da vida, eu acho, de ficar em casa, né? A pessoa fica em casa pensando, e aí sente essa necessidade de fazer coisas, né? Uma época, assim, a gente tinha muito perfil de pessoas de TI fazendo curso. De uma área, assim, completamente, assim, correlacionada com o nosso trabalho, e eles falavam que sentiam muita falta de conseguir materializar as ideias deles. Então, assim, o perfil é muito diferenciado, eu acho que a gente tenta atender todo mundo. Eu acho que no início a escola tinha mais oficinas, então era um perfil um pouco mais leve. Era o pessoal que ia, sabe, para experimentar madeira, muito arquiteto. No começo tinham muitas mulheres, o público do Fabric no início era praticamente de mulheres. E daí depois, com o passar do tempo, a gente começou a fazer o curso maior e tal, e a gente parece que assustou elas, assim, a gente não sabe o que houve, que elas sumiram. Reduziu bastante, assim, a procura de mulheres. Eu não sei se pelo perfil do curso ser maior. Quando é oficina, elas voltam, elas adoram, porque eu acho que elas se ligam mais nessa história da experiência, e os homens eu acho que pensam mais isso como um hobby, eles já têm, às vezes, uma garagem, já tentam resolver coisas em casas e fazem o curso para atender essa demanda também, né? Ou se não, uma realidade nossa, Gabriel, que aí eu vou entrar um pouco por conta dessa experiência com as mulheres, eu vou para o 3º ano com as oficinas, são oficinas rápidas, intensivas, mas rápidas, e elas sempre falam muito, assim, a vida de casa, né? Não dá para entrar, olha, se esse curso fosse mais 2 dias, eu não ia conseguir, porque eu não ia ter onde deixar meu filho. Então, a realidade, né, do nosso mundo, assim. Bom ponto. Gente, nossa, tem várias perguntas. Espera aí, deixa eu ver só nosso tempo, a gente ainda tem, né, um tempinho bom. Andréia, não precisa ficar tímida e pedindo desculpas por mais perguntas. É assim que a gente aprende, né, não, meninos? Oh meu Deus, Alex, meu professor, e sou lá residente, sofre, porque Alex passou perto, eu agarro para ele e falo, Alex, peraí, essa coisa aqui, isso aqui, como é que eu faço tudo? Porque é só assim que a gente aprende, né? Mas tem uma pergunta que eu acho, do Jean Nicolau Lacerda. No início da nossa conversa a gente falou, mas se vocês quiserem resumir, ou alguém, talvez não precisa ser todo mundo, mas Jean Nicolau Lacerda diz assim, independentemente da espécie, parênteses, pinos, eucalipto, teca, todas as madeiras tropicais até MDF, quão importante para vocês e seus alunos é a certificação FSC da origem? Eu acho que a gente falou muito da relação quando eu perguntei sobre o respeito, né, em relação o respeito, por onde passa o respeito de vocês com a madeira, mas se alguém quiser falar mais sobre isso, para responder o Jean Nicolau, alguém quer? Eu acho que primeiro eu queria acrescentar na pergunta anterior que, tipo, isso é uma das coisas que a gente se orgulha muito na oficina. A gente tem... o nosso público é metade homem, metade mulher, e tem uma convivência, assim, muito diversa. Então, quando você está lá no espaço, quem convive no espaço sabe que lá, tipo, você vai encontrar todo mundo, de todos os credos, de todas as formas, e isso é uma das coisas que eu acho que é mais legal, assim, do espaço, e é uma coisa que a gente incentiva e quer continuar construindo. Sobre essa questão do quão importante é a certificação FSC. Putz, isso é uma das coisas, eu acho, que a gente, como escola, que a gente sente que a gente precisaria ter mais espaços, mais lugares, mais empresas, fornecedores que olhassem para essa questão da certificação. Porque quando a gente trabalha com pinos, teca, é fácil a gente trabalhar com uma madeira certificada. Agora, a madeira nativa tropical não é tão simples. A gente sabe que a cadeia produtiva ela é complicada
E assim, isso é uma busca nossa, assim, cotidiana, assim, de conseguir encontrar fornecedores, conseguir encontrar, porque assim, a gente é uma escola pequena, assim, não é uma indústria que tem acesso a um grande fornecedor que vem direto da Amazônia e consegue ter, enfim, todos os controles que a gente gostaria de ter. E os alunos, eles podem trazer madeiras de diversas fontes. Então, a gente sempre tenta caminhar no sentido de incentivar os alunos que saibam de onde vem essa madeira, para que essa cadeia seja o mais correta, ou a mais responsável possível, né? E a gente vê, quando é simples, é só você caminhar pelos fornecedores, você vai ver que não é essa a realidade, que não é toda madeireira que trabalha dessa forma, que não é todo... E é isso. E se você quer falar, eu só vou comprar se tiver aquele selo certificado FSC, você vai cair para pino, você vai cair para teca, você vai cair para eucalipto, e a madeira tropical, a madeira nativa, assim, é muito difícil você ter o selo de certificação, né? Então, quem tem acesso a isso, geralmente são grandes produtores ou grandes consumidores, que não é o nosso caso. Mas para a gente seria uma satisfação enorme conseguir ter acesso a todas as certificações necessárias e que eu acho que tem que ser básico, assim. Com certeza. Tipo, é a melhor certificação que tem, e ainda assim não comporta tudo, né? Tem muita coisa para ser discutida e muita coisa para ser resolvida na cadeia produtiva da madeira, né? Emanuel, Gabriel, querem complementar também isso? Eu, recentemente, na última FIMA, eu andei conversando com o pessoal de uma associação de madeireiras lá da região mais norte do país, Maranhão, diversos estados ali. E, assim, a coisa é... Claro, eu acho que o Alex falou, tá corretíssimo. A gente tem muito pouca noção de onde vem as coisas, tem muito pouco controle. As madeireiras não têm esse tipo de identificação. Isso não é só de onde vem, não tem nível de umidade, não tem... Assim, a gente tem... Comparado com outros lugares do mundo que a madeira tem um histórico, aqui no Brasil a gente está engatinhando. Mas em questões de manejo florestal, grande parte das madeiras que a gente compra em madeireira, por mais que sejam exóticas, não seja do estado que a gente está e tudo mais, elas têm um manejo florestal, assim, bem realizado, pelo menos foi o que me foi passado por essa pessoa dessa associação. Ela me explicou, olha, quando a gente corta um angelim nesse lugar, a gente não pode cortar nenhum outro angelim no raio de tantos metros, daqui depende da árvore, né? De tanto em tanto tempo, de tanto em tanto espaçamento, vamos dizer assim. Ela me deu uma aula, assim, e falou, e eu fiquei bem surpreso, porque eu tinha uma ideia que a coisa era um pouco mais selvagem, vamos dizer assim, sobre isso, que era assim, bastante descontrolado, e eu percebi que, na verdade, a coisa é um pouco mais organizada do que a gente imagina. Mas eu acho que, assim, a gente está há anos-luz de ter práticas sustentáveis na indústria e de ter controle e as pessoas poderem cobrar isso, porque, como o Alex falou, a gente não consegue nem cobrar muitas vezes. Porque como a gente é muito pequeno e compra muito pouco, realmente a gente tem pouco poder de negociação e de exigir, né? Perfeito. Emanuel? Galera, vocês já falaram tudo, né? Aqui a gente tem... a gente sabe que aqui no mercado brasileiro é difícil a gente achar uma certificação, né, das madeiras. As madeiras, todas as madeiras que a gente compra aqui tem nota fiscal, mas isso não significa nada, né? Não significa que ela tem ou rastreabilidade ou um selo de baixo risco de segurança, né? Assim, de onde ela foi tirada. E aí, como o Alex falou, mesmo o Pinos fica mais tranquilo, né? Porque a gente sabe que tem uma origem lá mais bem determinada, mas as madeiras tropicais, normalmente aqui a gente não sabe. E aí, perguntando para alguns fornecedores, os fornecedores, alguns também não sabem, estão vendendo, mas a galera meio que não sabe. Tipo, normalmente sabe que vem do Maranhão ou Pará, mas, tipo, é de origem duvidosa, né? E aí, normalmente,
a gente evita fazer compras nesses lugares. Sim. Meninos, nossos 10 últimos minutos, passou assim, né? E tem mais perguntas, tá? Assim, mas vou tentar organizar aqui, saber da produção, se a gente pode ter um tempinho, mas eu queria já deixar com vocês a pergunta. Futuro, 2021, pandemia, dá para organizar, para pensar, planejar, na verdade, futuro aí das oficinas, do movimento Maker? Alex? Sim. A gente está num momento de tanta incerteza, né, que é difícil, eu acho, que a gente olhar com um horizonte muito distante, assim. Sim. Mas, assim, eu tenho clareza, assim, que a gente vai ter que abrir novas frentes, né, tanto se comunicar de forma diferente, conseguir acessar as pessoas de forma diferente. Acho que a gente vai acabar passando por mudanças também no ensino, nas relações e construção de novos convívios. Eu não tenho clareza, assim, eu posso só especular, mas eu não tenho uma clareza muito grande de como vão ser esses novos convívios, ou se isso vai ser longo, curto, mas, assim, eu sei que isso a gente vai ter que, no mínimo, vai ter um momento de transição, onde a gente vai ter que olhar para esse cenário e tentar embarcar isso na melhor forma possível, porque as pessoas vão, assim, eu estava até, a oficina ela é baseada em 3 pilares, né, que um é convívio, um é fazer com as próprias mãos, né, e trabalhar projeto, trabalhar design, né, pensar antes de fazer, né, então, o pensar, o fazer e o conviver, né, são os nossos 3 pilares. E isso é uma relação de vida, né, com as pessoas. E é o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de conviver, a gente gosta de criar vínculos com as pessoas. Então, isso eu tenho certeza que a gente vai querer fazer e vai continuar fazendo, só que a gente vai ter que olhar para esse cenário de uma forma diferente, né? Cursos também, a gente está pensando já em cursos online, pensando em como que a gente vai embarcar, e até isso pode criar novas possibilidades, que é chegar em pessoas que não têm a possibilidade de vir até São Paulo, que não têm a possibilidade de participar dessa convivência ao vivo, né? Mas eu acho que é tudo isso. A gente está um pouco de molho, né? Porque a gente não sabe exatamente assim, para onde vai. Total. Meio John Travolta, né? O meme, ó. Sem saber por quê. Meu Deus, horrível. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso e que a gente tem resiliência suficiente para ultrapassar isso, e vai ser só uma história para contar. Espero que sim, né? Sim. Também acredito. Emanuel, futuro, meu filho. O futuro é muito doido, assim, a gente arriscar. Uma coisa que aqui a marcenaria ela também preza, né, assim, é o espaço físico, né, tipo, a experiência dentro de uma marcenaria é um dos pilares aqui da gente, né, e aí esse tem sido, na verdade, o maior conflito, né, durante essa quarentena, porque, de repente, tipo, toda a estrutura ela perde completamente sentido se a gente não pode utilizar. Mas, sem querer parecer o otimista bobo, né? Mas acredito muito que a gente... esperançoso, né? Eu acredito que a gente vai poder continuar no próximo ano com atividades ainda presenciais. Ouvi dizer aí, né, que de repente o Brasil já chegou num nível de como que fala? Tem uma grande parte da população já está imune, né, isso. Então, como eu disse, né, eu vi num desses jornais, assim, de uma fonte relativamente confiável, então estou acreditando por enquanto. E aí, ao passo que também estou acreditando que, tipo, depois dessa quarentena, a galera vai precisar de mais momento manual, de mais imersão no fazer manual, assim, de mais imersão dentro de si mesmo, porque esse período todo está todo mundo muito conectado, e eu acho que vai precisar de uma desintoxicação, e eu acho que a marcenaria é um bom caminho para isso. Acredito que é um bom lugar para isso, né?
E, na verdade, é o que todo mundo tem vindo para cá, comenta, né? Assim, tá para cá para sair da rotina mesmo louca que todo mundo está tendo e muita gente acha terapêutico, né? Sim. Então, acredito nisso. As previsões é que, tipo, quer dizer, as pretensões, na verdade, né? Que a gente faça mais experiências, mais percursos manuais, menos máquina, e para valorizar mesmo isso, né? Valorizar o esforço, enfim, a criação bem ligada à capacidade que a mão consegue, né? Sim. Eu gosto de pensar assim também, né? Eu citei o realista esperançoso, que é Suassuna, né? Querido Ariano Suassuna, que fala: o pessimista é um chato, o otimista é um bobo, eu sou um realista esperançoso. Então, eu gosto de pensar também que, de alguma forma, por conta desse momento, a gente vai buscar se reconectar com o nosso fazer, né? Pela importância que a gente está dando aos espaços agora, entendendo a importância dos espaços e a relação com esse fazer, que é super possível, autonomia, independência, liberdade. Gabriel, futuro. Eu posso voltar no assunto anterior bem rapidinho? Claro, à vontade. Não, eu queria comentar para todo mundo que está nos escutando, quando forem na madeireira, perguntem de onde é que veio a madeira. Porque eu acho que, assim, à medida que é devagar esse movimento, a gente vai demorar muito tempo para conscientizar essa turma, mas à medida que a gente começa a perguntar e se interessar, eles começam a entender que existe um mercado que está preocupado com isso. E que os clientes vão estar mais satisfeitos se eles fornecerem essas informações, né? E sempre peçam a DOF, né, que é o documento de origem florestal, que teoricamente é o que garante que essa madeira tem uma origem, que não é uma madeira que o cara aí entrou no meio do mato, cortou e trouxe para lá, né? Então, assim, é muito longe de um cenário ideal, mas é o que temos. Então vamos conversar e vamos pedir, porque eu acho que na hora que essa turma entender, se eu tivesse uma opção aqui de uma madeireira aqui no sul, que eu pudesse comprar as madeiras, eu soubesse de onde vem, e tivesse informações, cara, eu só ia ir lá, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Então eu vou aproveitar. Eu acho que... Perdão, desculpa te interromper. É porque apareceu uma pergunta agora aqui na reta final em relação a isso. Então a gente talvez... porque realmente acho que surge muita dúvida sobre esse processo. Carrielo, Trabalhos em Madeiras, desculpa, Carrielo, não sei se estou falando o nome correto, mas ele tinha falado isso: a madeireira que vende madeira com nota fiscal não quer dizer que é certificada, só a nota fiscal não garante responsabilidade da origem dela. Aí o Jean Nicolau Lacerda já tinha respondido para ele, falou: infelizmente não, mas 80% de toda a madeira comercializada no Brasil tem algum tipo de irregularidade, apesar de 100% ter DOF, documento do IBAMA, e nota fiscal. É uma realidade, assim, é boa essa discussão aqui, porque é uma realidade que preocupa quem está fazendo, né, o movimento, né, quem está fazendo. Querem voltar a esse assunto? Você pode até seguir, Gabriel, se quiser. Não, eu acho que é isso aí, né? Eu tô tentando, eu vou pro lado do otimismo, vamos tentar conversar e fazer o que a gente pode. Então, se a gente começa a perguntar, a gente está se envolvendo num movimento como esse, tendo esse debate, assistindo às aulas, a gente começa a perguntar, começa a se interessar. Eu noto que os alunos perguntam muitas vezes sobre isso. Eu acho que começa a surgir um movimento de pessoas que têm interesse nisso e alguma empresa que ofereça essa solução vai se destacar e a gente vai divulgar ela de graça, porque na hora que eu souber que alguém está fazendo isso, ela não precisa me mandar nada. Eu vou dizer: olha, gente, achamos uma madeireira que se preocupa com isso, que está nos fornecendo informação, que eu sei que não somente tem a nota e diz a origem, mas eu sei a condição de trabalho dessa pessoa que está lá. Então, assim, a gente vai começando devagarinho com o que a gente tem, e eu acho que dessa forma, eu espero que o mercado evolua, né? E sobre a Fabric, né, ou Fabric, na verdade, que você chama, melhor usar o artigo correto, para o ano que vem, tem algum plano? É possível fazer algum plano? Assim, Eva, eu acho que como essa história não tem solução e a solução não está na minha mão, eu simplesmente não penso nisso. Eu tô seguindo, tô me preparando, obviamente, para poder voltar, começar a formar turmas maiores à medida que sentir que tem segurança para isso. E no momento eu ando aproveitando, que nem eu falei, sobrou um tempo livre, quando deu isso eu comecei a fazer alguns projetos lá. Apareceram alunos de lugares distantes querendo cursos.
Então, eu dei um curso de afiação online à distância para um rapaz do Ceará que queria aprender a afiar, não sabia por onde começar. Então, eu acho que, assim, a gente vai aproveitando as oportunidades que vão aparecendo, né? Eu acho que, assim, a tendência é que não interessa quanto tempo demore. Eu acho que é só ano que vem. E ano que vem ainda depois entra janeiro, fevereiro, tem feira, eu não sei como é que vai ser, assim, não dá nem para pensar. Lá pelo meio do ano que vem, em algum momento, a coisa vai estar funcionando e mais ou menos vai voltar ao normal, né? Mas eu acho que esse período, nessa situação, a gente tem que aproveitar para tentar tirar o melhor disso que a gente está vivendo agora. É tão novo que a gente vai aprendendo enquanto a gente vai vivendo, né? Não tem, realmente não tem. Gente, vamos encerrando aqui, agora é para valer, acho que a gente contemplou aí todas as perguntas, mas eu queria só um cauzinho, assim, de oficina em relação às ferramentas. Porque antes de entrar ao vivo, né, a gente estava falando de ferramentas, xodó, Alex está com esse painel aí maravilhoso, dicas, né, sobre onde comprar, para quem está começando, para quem já... Como é que vocês lidam com as suas ferramentas? Porque eu sei que rola um ciúminho, quer dizer, um ciúme muito grande, tipo livro, né? A gente só empresta para quem sabe que vai ou não empresta, né? Gabriel já tinha visto que tinha recebido aí da esposa algumas oficinas algumas ferramentas de fora, né, do Brasil. Rapidamente, falem aí para a gente sobre essa relação de vocês e onde vocês compram, se são viciados ou não. Alex? Eu sou suspeito, eu adoro ferramenta, eu gosto de ferramenta boa, acho que isso é fundamental para um bom trabalho, né? E é algo que tem que ser construído, acho que individualmente, né? Na oficina a gente fornece para os alunos, mas é diferente, por exemplo, quando você tem o seu formão, onde você vai cuidar, você vai afiar, onde você vai ter o controle sobre o que você está fazendo, do jeito que você quer fazer, do jeito que você entende aquela ferramenta. Então, assim, é uma relação que tem que ser construída da ferramenta com o seu trabalho. Eu acho que é uma coisa que você sempre vai buscar uma nova ferramenta, algo que vai te complementar, que vai te dar uma nova experiência de trabalho, que vai dar um novo aspecto de trabalho. Para mim, eu tenho um fascínio por boa ferramenta, por um bom trabalho, por você conseguir pegar a ferramenta e dominar a ferramenta, né? Você entender. Isso só tem quando você constrói intimidade com ela, quando você começa a usá-la, começa a entender o que ela funciona bem, o que não funciona tão bem, o que você aceita, o que você não aceita. É lógico, a minha perspectiva é minha perspectiva em relação às ferramentas, né? Mas eu já vi coisas fascinantes, trabalhos fascinantes com quase nada, né? Com pessoas que pegam uma faca, um machado e fazem trabalhos belíssimos. Então, mas não deixa de ser uma relação individual, não deixa de ser uma relação de um encontro entre o artista e a arte dele, né? E a ferramenta que ele está trabalhando para fazer isso. Então, eu vejo dessa forma. Maravilha. Se eu pudesse, comprava todas. Se pudesse, o dinheiro desse. Emanuel, a relação com as ferramentas. Cara, vou ter que fazer outro comentário aqui sobre as discussões daqui, né? Assim, a gente sempre conversa muito sobre a portabilidade da marcenaria, né? Que é essa brincadeira sobre o tamanho do espaço, a diminuição do tamanho das máquinas, né? Que elas deixaram de ser de ferro fundido e foram começando a ficar de plástico, né? Enfim, por aí. E aí, outra coisa também é que atualmente todas as ferramentas da galera, assim, estou generalizando, é claro, né? Cabe dentro de uma maletinha, né? Os marceneiros vão lá fazer o trabalho dele, tem uma maletinha e tal que comporta tudo que é suficiente para executar o trabalho. Mas já vindo aqui para o particular, né? Eu sou mais relaxado, sabe? Eu estou aqui, as ferramentas da marcenaria, elas acabaram, eu meio que entendo elas como minhas também, sabe? Então, como eu cuido delas, assim, eu participo do cuidado com elas, acaba que sempre vira, enfim, o cuidado que eu dedicaria para uma ferramenta minha, eu estou dedicando para as ferramentas do galpão, da marcenaria. Por mais que eu sofra, né, quando alguém está usando assim meio... A gente olha e fala, meu Deus do céu, já sofre de longe. Mas normalmente eu corro, vamos tentar fazer assim. Acho que esse maneira aqui é mais legal.
Mas, enfim, eu meio que expandi aqui, né, as ferramentas do Galpão são meio que entendo como se fossem minhas, né? É claro que a gente compartilha, tá todo mundo utilizando, mas Sim. Enfim, basicamente é isso. Eu cuido delas como se fossem minhas. Que bom. Gabriel, fechando contigo, já sei que você tem aí as coisinhas, a faquinha, a goiva para esculpir colher. Tá aqui, tá no colo, assim, eu tô abraçado, Olha né? Trata que nem Porque o que eu já filho, sofri, né? porque o que eu já sofri para fazer colher sem isso aqui, meu Deus. As ferramentas ajudam, tu consegue fazer de outro jeito, né? Mas com a ferramenta certa, o trabalho fica bem mais fácil. Adoro, mas, sem assim, deixar viciante. E a gente nunca tá satisfeito, né? Sempre a gente quer uma ferramenta nova. Essa aqui mesmo eu peguei, essa aqui só corta para um lado, tem a que corta para os dois. Aí tem outra que tem um outro raio, então, assim, não termina nunca, né? Nunca. Mas eu sempre tento me virar com o que eu tenho, assim, eu não tenho muita frescura. Se não tem a ferramenta ideal, a gente tenta improvisar, tenta fazer. Às vezes, realmente não dá. Tem um limite, assim, que a gente sempre comenta com os alunos lá, olha, gente, formão é uma coisa que, tu pegar um formão ruim e der um carinho nele, tu consegue um trabalho bom, mas assim, não vai durar muito, mas tu consegue. Agora tem coisas como plana, que se tu pegar uma plana ruim, meu amigo, não tem trabalho. Não tem trabalho. Então tem ferramentas que são um pouco mais flexíveis, tem outras que tu consegue adaptar, tem outras que são muito específicas, que tu precisa de um grau maior de precisão, né? Mas, como o Emanuel falou, as minhas ferramentas muito se misturam com o Fabric. Às vezes eu deixo ela ali um pouco, o aluno precisa para um trabalho específico, eu vou lá e tem uma parte das minhas ferramentas que eu escondo, né? Eu não deixo a mostra. Aí o pessoal pede, precisa, eu vou lá, busco, eu empresto, né? Então se mistura um pouco, eu tenho um certo ciúme, quando eu trago, eu já trago assim, com ela na mão, dizendo que se cair no chão, eu já explico o nível do problema, né? Porque o pessoal que não está acostumado, às vezes não entende, que se o formão bater a pontinha, vai dar um trabalho de algumas horas para arrumar. Nossa. Então a gente, eu acho que todo marceneiro é alucinado por ferramenta, né? Eu tava olhando o catálogo dessa loja que eu comprei essas ferramentas e tu olha coisas que tu nunca tinha visto na vida, às vezes tu fica, meu Deus, eu podia fazer isso com isso aqui, então eu tava fazendo daquele jeito. Então são facilidades, né? Mas eu acho que não dá para encarar como limitação, né? Eu acho que nem o Alex falou, tem pessoas que fazem trabalhos incríveis com ferramentas improvisadas. O torno que a gente tem lá no espaço, a gente comprou de um marceneiro que tinha falecido. E a gente herdou junto todas as ferramentas do torno dele. As ferramentas do torno dele são todas, quase todas, engenhoca em gambiarra. É tudo feito com lima, com alguma coisa aproveitada. E as ferramentas funcionam super bem, entendeu? Assim, meu sonho é poder ter a ferramenta da Crawl lá com criogenia, mas assim, eu tô me virando com o que eu tenho e funciona, sabe? O dia que eu tiver, eu vou ser mais feliz, vou fazer mais fácil, mas a lima funciona, que é uma beleza. Também sou dessas. Meninos, vamos encerrando. Aqui tem outros comentários, mas aí eu vou deixar São Filipe 207, lembrou uma coisa importantíssima. É preciso lembrar também que não é apenas na hora de comprar a madeira que podemos ter ou não consciência ambiental. A hora de votar é igualmente importante. Perfeito, não preciso dizer mais nada, né? Assino embaixo, concordo em tudo. Queridos Alex, Emanuel, Gabriel, muitíssimo obrigada por essa aula, né? Uma troca de experiência que é um aprendizado, puro aprendizado, porque a gente aprende dessa forma mesmo, ouvindo muito outra experiência do outro. Para encerrar, esse último dia, na verdade, gente, do ciclo matéria-prima, o pessoal que deixou perguntas aqui, que não se sentiram contemplados, enfim, não deu tempo para responder, vai poder ter acesso aos vídeos, né, dos conteúdos de todo o ciclo matéria-prima até o final de setembro. Então, procurem saber, deixem mensagens, deixem recadinhos aí para a gente nas redes, né, do Instagram do Ciclo Matéria-Prima, que tem acesso, já porque foi citado aqui sobre o design popular brasileiro, aí teve a Adélia Borges, uma mediação, uma mesa com a Adélia Borges, aquela gênia que fala sobre o assunto, tantos outros designs, sobre essa relação da certificação, da origem, com as ONGs, com os movimentos, né, voltados à sustentabilidade. Então, assim, foi muito conteúdo sensacional.
Meninos, para encerrar, por onde a gente acha? Como a gente acha vocês? Sites para saber dos horários, do retorno, dos cursos. Alex. Bem, quem quiser saber mais sobre a Oficina Lab, pode acessar o nosso site, que é www.oficinalab.com.br. Hoje a gente lançou vários cursos, ainda não tem datas de início, né, porque a gente está montando a agenda pós-quarentena, né, então, mas quem se inscrever nesse momento tem um desconto dentro de uma campanha que a gente chama Mão de Amigo. Olha lá nosso trabalho, nosso trabalho também está no Instagram, que é Oficina Lab, e é isso. E por lá tem todos os nossos contatos, é só, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente e vamos conversar. Maravilha. Emanuel, por onde a gente acha a Marcenaria Selvagem? A gente fica aqui na Praia de Iracema. Eu conheço. Maravilha. É lindo. Mas para quem não está por aqui, por Fortaleza, pode acessar aí o nosso site, que é marcenariaselvagem.com.br, e o Instagram também é Marcenaria Selvagem, o direct funciona muito bem, e aí a gente está trabalhando também, está no mesmo pé, né, tipo, lançando, tá trabalhando ainda com a agenda da galera, das turmas que se formaram aí durante a quarentena. E é isso, galera. Foi um prazer imenso. Muito obrigado, galera. Prazer todo nosso, meu. Gabriel, como a gente encontra o Fabric? Então, o site é fabric.cc, o Instagram é fabric.cc também. Podem mandar WhatsApp, podem mandar direct, não tem muito mistério. E até vocês estavam falando do Pinos no início, eu andei gravando uns stories lá sobre Pinos. Agora deu um tempinho na quarentena, eu fiz uns conteúdos sobre dentes de discos de serra. Então, o pessoal que quiser dar uma olhada lá, interagir, mandar dúvida, manda à vontade, que quando der um tempinho eu vou lá e gravo alguma coisa, faço uma produção. A gente está tentando se ocupar com essas outras coisas agora, né? Legal, formato online mesmo, né? Gente, obrigada, viu? Obrigada de todo o coração, obrigada ao Ciclo Matéria-Prima, obrigada a todo mundo que participou. Vou deixar aqui todo o meu beijo, carinho, desejando vida longa ao Ciclo, ano que vem, tomara que a gente se encontre, tá bom? Meninos, obrigada. Boa noite para vocês. Obrigado. Beijo. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, gente. Agradecemos imensamente a companhia de cada um de vocês nesta tão importante primeira edição do Matéria Prima. Continue nos acompanhando pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube. Nos vemos novamente em breve.